Nesta aula, vamos juntar tudo o que aprendemos até agora sobre braço e antebraço. Nós vamos desenhar primeiramente um braço na vista frontal. E eu fiz aqui o esboço de um esqueleto do braço, dos ossos dele. E você pode copiar, ou também fazer sem desenhar esses ossos. Mas eu coloquei aqui para mim poder explicar melhor para vocês. Então, inicialmente, eu vou começar com a deltoide. E a deltoide, ela começa mais ou menos bem aqui, na metade da clavícula, cobre essa região aqui e também cobre essa parte aqui do úmero. Então vamos desenhar ela. Aqui no caso, nós temos a cabeça frontal da deltoide e aqui a cabeça lateral. A cabeça frontal ela vai até o final da clavícula e é isso que eu vou adicionar aqui. Um outro detalhe é que o deltoide ele tem um formato geométrico também. Ele não é totalmente redondo, então você deve sempre fazer dobras nele. Então aqui está, nós já desenhamos a deltoide. Agora é importante sabermos onde fica o peitoral. O peitoral ele vai cobrir essa região aqui, ok? E ele também vai ficar praticamente na mesma linha da deltoide, nesse esboço aqui. E aqui nós vamos desenhar a primeira porção do peitoral maior, que no caso é a porção clavicular. E você deve muito bem se lembrar que, enquanto o peitoral se encontra com o deltoide, ele cria um espaço vazio aqui. Então aqui eu já criei o peitoral. E aqui ficou esse espaço. E é aqui que eu vou adicionar o bíceps. Agora eu vou medir as proporções, para ver se está tudo correto. Até agora, as proporções estão corretas. E nossa missão agora é adicionar o bíceps. Podemos nos lembrar que o bíceps vem lá de dentro da escápula e também vem passando por aqui, por essa região. E podemos nos lembrar também que, além disso, a outra porção dela vem lá de trás do úmero e vem trazendo para cá. E ela fica nessa linha aqui, que é do final do deltoide. E aqui nós já temos o formato básico do bíceps pronto. E aqui nós temos uma linha reta, que no caso vai representar o tendão do bíceps. Você pode muito bem se lembrar que o bíceps ele tem a inserção dele aqui nesse outro osso, que no caso é o rádio. Mas só que tem um tendão que faz parte dele também, que fica para esse lado, e ele vai ser bastante visível. Então devemos nos lembrar desse detalhe também. Um outro ponto importante para focarmos é no braquial. Você pode muito bem se lembrar que o braquial ele tem o formato assim. Aqui em cima é o coraco braquial e aqui abaixo é o braquial. E o braquial ele ocupa metade do osso do úmero. Ou seja, aqui vai estar, por exemplo, o osso do úmero. E ele vai ocupar metade disso. E aí, parte do braquial vai aparecer, porque o bíceps vai ficar por cima. Então, devemos desenhar aqui agora uma parte do braquial. E ele vai ter um formato um pouco arredondado. E ele vai terminar aqui na metade do bíceps. E agora aqui do outro lado. Ele vai aparecer também.
Só que no caso, podemos nos lembrar agora de um outro músculo que nós acabamos de aprender nestas últimas aulas, que no caso é o tríceps, que tem 3 cabeças. Ele tem a cabeça lateral, que fica para a região de fora do braço, ele tem a cabeça longa e a cabeça medial. Vamos começar adicionando a cabeça lateral dele. A cabeça lateral ela vai se encontrar aqui com o braquial, e ela vai formar uma protuberância até um pouco pequena. Mas só que tem uma outra parte do tríceps que é mais visível ainda, onde nós devemos prestar bastante atenção. Você se lembra da porção medial do tríceps, que cobre praticamente mais da metade do osso do braço? Pois então, ele vai aparecer bastante nesta visão de frente. E nós podemos desenhar aqui a porção que é a medial. E logo aqui acima, nós vamos ter já um outro músculo, que faz parte também do tríceps, que no caso é a cabeça longa, e ela vai aparecer apenas um pouco aqui nessa região. Então aqui já está pronto o nosso braço. Agora temos que nos focar na conexão entre o braço e o antebraço, e devemos fazer com que as formas fiquem bem conectadas. Agora devemos nos focar na forma e na estrutura básica do antebraço. O antebraço ele tem o bráquio radial, como eu já falei em outras aulas. E o bráquio radial ele vem descendo em direção ao polegar. E logo depois que ele desce em direção ao polegar, ele tem esse outro lado dele aqui também. E esse lado aqui do bráquio radial, ele é bastante curvo. E também aqui do outro lado, nós temos os flexores, que vão aparecer bastante na visão frontal. E eles também vão ter um formato, que no caso vai vir para esse lado. Ou seja, o que eu estou tentando demonstrar aqui é que o braço ele é bastante assimétrico nessa região. Então o que eu quero demonstrar aqui para vocês é que o braço ele tem uma assimetria. Por exemplo, a região do antebraço, vamos dizer que ela tenha 2 linhas retas. Mas se nós deixarmos o braço assim, ele vai aparecer que não é real. Então, para deixarmos ele bastante real, devemos adicionar 2 curvas. Uma curva menor desse lado aqui e uma outra mais acima. Então assim nós criamos a assimetria do antebraço, que é uma região muito importante. Então agora vamos continuar desenhando. Agora eu venho pegando aqui embaixo do bíceps e venho fazendo o tendão dele, que no caso é a aponeurose bicipital o nome. Ou seja, é bastante complicado esse nome. Mas só que devemos nos lembrar apenas da forma que ele tem, que ele se encontra com o bíceps. Aqui também nós temos o pronador redondo. E o pronador redondo ele fica um pouco saltado para essa região aqui de fora. E agora nós podemos apenas desenhar os outros músculos. Aqui eu já venho puxando uma linha gestual para dar o formato da curva do antebraço. E aqui fica praticamente pronto já o desenho do meu braço, porque um lado está para baixo e o outro está para cima. Ou seja, esse braço está com bastante assimetria. Agora eu vou me focar em desenhar os flexores. Primeiramente, eu inicio aqui pelo flexor ulnar do carpo. Depois eu venho fazendo o palmar longo. E o palmar longo, a ligação dele é com todos os dedos da mão. Então, ele também é bastante fino.
eu faço apenas uma linha bem simples para representar ele. E agora eu faço apenas o outro músculo que faz parte dos flexores. E esse músculo ele já é bastante grosso. Agora que já temos pronto aqui a anatomia dos flexores, é importante lembrarmos de mais um detalhe, que eu ainda não citei. É que os flexores, eles são presos como se fosse um tendão. Ele prende todos eles aqui perto do pulso. Mas isso é apenas um detalhe. Você não precisa adicionar isso nos seus desenhos. Mas eu falo porque é importante você saber. Então aqui nós já adicionamos os 3 músculos do antebraço, que fazem parte do grupo dos flexores. Agora eu vou adicionar o braquiorradial. E é importante lembrarmos que o braquiorradial ele desce até o polegar. Então eu venho começando fazendo ele em um ângulo onde ele pareça bastante assimétrico. E ele lembra muito o formato de um S. E agora eu vou colocar aqui do lado dele aquele músculo que sempre acompanha ele. Então aqui eu já fiz o desenho do braquiorradial. E é importante lembrar também daqueles músculos que vão para o polegar, que no caso são os abdutores do polegar. E eles aparecem bem aqui, aqui de baixo, mas eles aparecem pouco. Ou seja, eles dois aparecem só um pouquinho aqui nesse canto. Então aqui nós já temos o desenho do nosso braço pronto. Agora eu vou apenas sombrear ele para dar mais alguns detalhes. Eu expliquei de maneira bem técnica para que você possa vir a entender bem e ficar sem nenhuma dúvida. Aqui nós já temos a pose de frente do braço, a vista frontal. Agora vamos desenhar um braço pronado. Um braço pronado é quando ele está, em vez de estar de frente, ele vai estar virado. Então, aqui, nesse ângulo que vamos desenhar, ele vai estar um pouco virado. Ele vai estar mais ou menos nesse ângulo aqui. E o braquiorradial, junto com outro músculo que acompanha ele, vai se mover. E em algumas aulas passadas, você já viu um exemplo de um braço que está assim, e você notou a movimentação dos músculos. E aqui não vai ser diferente, vai ser da mesma maneira que fizemos naquela videoaula de antebraço. Então vamos começar. Devemos observar que a principal porção que vai aparecer aqui é do bíceps. O bíceps vai aparecer bastante. Logo a deltoide, na parte frontal, vai ficar bastante evidente. Então é apenas eu pegar aqui a proporção da deltoide e colocar ela aqui mais ou menos na metade da clavícula, como você já sabe. Agora eu vou apenas fazer a volta que ela dá no osso do braço. E perceba que a visão lateral vai aparecer apenas um pouco. Agora é apenas desenharmos aqui o bíceps. Aqui vamos desenhar agora o braquial, que fica entre o bíceps e também o tríceps, como você já sabe. E aqui atrás nós temos o tríceps, e ele vai criar uma pequena curva
E agora é apenas dividirmos essa região aqui na metade, onde já vamos poder tirar o S. O S que eu digo é aquela curva do músculo que é o bráquio radial. Então eu vou colocar ele bem aqui. E devemos nos lembrar que ele vai até o polegar. Então eu vou esticar ele até lá embaixo, onde fica realmente o polegar. E aqui nós temos o resto desse músculo. Ele cria bastante curvas, então você deve treinar bastante isso. E aqui do lado, o músculo que é amigo dele vai aparecer bastante. E esse músculo, que é o amigo dele, tem um nome muito grande, que no caso é extensor carporradial longo. Logo aqui, nós já temos toda a musculatura do bráquio radial, o bíceps, que você já aprendeu. Agora, é apenas adicionarmos o resto da musculatura. Devemos nos lembrar, inicialmente, dos músculos que vão para o polegar. Esse é o principal ponto, olhar para o polegar. Logo nós nos lembramos que tem os abdutores do polegar, que eles ficam mais ou menos na metade do braço, e eles descem nesse ângulo aqui. No caso, o polegar vai ficar bem aqui. Eu vou até desenhar ele nessa região. Ou seja, aqui nós já temos o formato da mão. E é importante lembrarmos que a vista traseira da mão vai aparecer um pouco nessa região. E você pode muito bem se lembrar do formato da mão indo para o antebraço, que no caso é esse daqui. Nós temos aquele grupo de músculos, que como eu falei, parecem uma pena. E ao lado dele ficam os abdutores. E aqui nós temos um espacinho, por onde por cima vem o bráquio radial. Então agora eu vou colocar esses músculos aqui dentro. Aqui eu ponho aqueles 3 músculos que parecem uma pena, mas só que como eles estão de perfil, eles vão aparecer menos. E agora eu adiciono apenas o abdutor do polegar. Ou seja, para você construir bem essas poses, é apenas você olhar para a visão traseira do antebraço e também para a visão frontal do antebraço. E aí você começa a ir encaixando as pecinhas no lugar. Ou seja, devemos sempre olhar para onde vai o polegar. Se o polegar aparecer muito, esse músculo aqui do abdutor vai aparecer mais. Se os dedos aparecerem muito, você pode ter certeza que esses músculos aqui que parecem uma pena vão aparecer mais também. Então você sempre deve procurar na imagem para onde que está aparecendo. Se está aparecendo mais esses dedos ou então o polegar, e daqui, da raiz dos dedos, você vai puxando os músculos. Então por isso que é importante saber a origem e a inserção dos músculos, porque assim você não vai ficar perdido quando olhar para uma foto de referência. E você pode ainda estar achando isso um pouco difícil, mas só que daqui para frente nós veremos mais e mais exemplos, onde vai ficar mais claro como desenhar o antebraço, que é uma região um pouco difícil de ser feita. Um outro detalhe é que aqui nós fizemos o bráquio radial. Quando fizemos ele indo para o polegar, essa dobrinha aqui apareceu. Ela apareceu porque no caso são os músculos que fazem parte da frente. No caso os flexores, eles apareceram um pouco. Então eu adicionei eles bem aqui, uma pequena camada. E logo acima eu adicionei o bíceps. E para você entender bem como funciona a anatomia do antebraço conectada com o braço, é apenas questão de prática mesmo. Você analisar bem esta videoaula e também repetir
esse mesmo exercício várias vezes e sempre pensando no que você está fazendo, para onde os músculos estão indo. E eu repito várias vezes os detalhes, para que assim você possa aprender melhor como funciona a anatomia do braço, para o seu braço ficar bem construído e para você fazer ele em diferentes ângulos sem dificuldade nenhuma. Então, aqui está pronto a anatomia desse antebraço junto com o braço, e nas próximas aulas nós veremos outros ângulos para o braço.